E aí, assim, tem coisas legais. A minha preferida é a próxima foto. Essa, Essa menininha. essa menininha tem uma história divertida, né? Essa foto foi feita em 2004, né? Em 2005 ela viralizou, foi para um concurso de fotos, de expressões. O pai da menina que fez a foto colocou ela nesse concurso e lá do concurso, então, ela virou um meme, né? Virou uma Fez coisa a muito foto e popular. fez a vida dele, né? Porque com uma foto resolveu a vida, US$ 500 mil. Pois é, e o engraçado é que esse fato é real, né? Essa casa pegando fogo é real. Isso foi um treinamento de bombeiros, né? No bairro onde a menina morava, tal. Tem um contexto aí de um treinamento. A menina foi lá assistir, como todas as outras pessoas, e o pai foi tirar foto. A menina deu esse sorrisinho e depois viralizou dessa forma. Então, agora as pessoas fazem memes, que é a foto da menina e o fundo, ao invés de ser essa casa pegando fogo, tem várias outras causas aí naturais ou não, né, de desastres. Então, isso acabou sendo divertido para as pessoas colocarem a imagem da menina junto de um monte de outras coisas, né? Então, daí que foi a história do meme e todo mundo passou a conhecer isso. Então, passou a ser uma coisa famosa e, em dado momento, alguém fez, então, a ideia de vender isso num leilão também e arrecadou também aí R$ 500 mil. Veja que esses casos todos são recentes, tá? Pois é, super novo. Eu ia te perguntar assim, e num leilão, quem garante que o que eu estou vendendo é o original? Então, aí quem prepara, né, esse processo todo, o leilão, ele vai se preocupar com isso. A mesma coisa de uma obra de arte, né? Eu tenho um quadro, é feita uma verificação, tem um perito que vai avaliar se o quadro é real, se porque quem mexe com arte, a arte mesmo, né, sabe a origem das coisas, consegue dar esse aval de que é original a obra, a assinatura do autor, etc. Nesse caso, é a menina, né, a própria e o pai dela, né, eles têm ali como provar que são eles mesmos, que são os detentores dos direitos dessa imagem, e a partir daí, então, é feito o leilão. Então, a empresa se certifica, né, de que tem realmente essa autenticidade. Perfeito. Então, o interessante aqui, o primeiro caso, né, foi de fevereiro, o segundo foi de março, esse foi de abril, tá? Então são todos casos recentes, embora ah, o Twitter seja mais antigo, essa imagem é de 2005, então todos eles aconteceram há algum tempo, mas eles se popularizaram e depois apareceu, então, esse mercado de NFTs, né? Então isso que é interessante, como vai evoluindo e as coisas, tantas outras podem aparecer, né? Tem um outro meme muito engraçado que eu gosto também, que é esse, o Charlie Bit My Finger, que também viralizou, né? Também virou um vídeo aí bastante conhecido. E 14 anos depois de virar público, né? E alcançar quase um bilhão de views no YouTube, né? Ele foi vendido então como NFT por US$ 760 mil, né? Então Caramba, também 14 anos depois. 14 anos depois, né? Loucura. Então você imagina agora, esse vídeo tem quase 1 bilhão de views. Quantos outros não tem 1 bilhão de views no YouTube? Todo mundo que publicou alguma coisa que viralizou, potencialmente tem alguma coisa para frente na mão, Potencialmente, né? exatamente. Aí a gente pensa assim, tá, legal, mas é só para besteirinha então, né? Que é só um memezinho, uma figura, um GIF, ou será que tem mais coisa que as pessoas já estão negociando, né? Daí, se a gente olhar a próxima imagem, a gente vai para o mundo dos esportes, né? Então, no mundo dos esportes, tem lá vários vídeos que são coletados durante partidas, né? Em especial nesse aí da NBA. Então, um videozinho de 10 segundos do LeBron James, né, foi vendido também em fevereiro por US$ 208 mil. Então, E é de todo mundo qualquer tem. pessoa que fez esse vídeo. Sim, a princípio sim, né? Você tem, claro, nesses eventos, as regras vamos dizer, de direitos, né? Se você vai num Sim, show, né? por exemplo,
Então, normalmente no show é proibido você fazer a filmagem ou gravação de qualquer forma. Tem lá alguém que está autorizado a fazer aquela gravação, então nesse caso esse alguém poderia fazer essa distribuição, né? Nesse caso do NBA, não sei como é que funciona lá, se as pessoas podem fazer e depois, né, revenderem isso à vontade. Mas, de qualquer forma, sim, foi feito um trabalho, são vários vídeos, esse é apenas um deles, né? Então, são várias sequências, agora você imagina quantas sequências de 10 segundos não são possíveis, quantas jogadas fantásticas a gente tem aí em vários tipos de esportes que podem virar, então... Claro que se soma a isso questões de importância, como uma final de campeonato, né, se o atleta... não somos nós testando a bola, né? O LeBron James. Exatamente, né? Então tem esses aspectos, né? Mas é interessante, porque você vê qual o potencial disso. Né? Então a gente já está olhando agora para esportes, né? Não só apenas imagens e memes e coisas assim, mas está olhando também para os esportes. E falando do mundo das artes, né, por que não? Se a gente pode dividir, então, um jogo em vários pedacinhos e vender esses pedacinhos, a gente pode vender alguma coisa relacionada ao cinema, por exemplo. Né? Então, no próximo slide, a gente fala sobre a série Star Trek, né, em que foram feitos muitos, na verdade, 125 mil cards NFT do Capitão Kirk, né? Pelo artista William Shatner. E veja, como você me perguntou, né? É um NFT, um pedacinho de NFT? Não. Aqui foram feitos 125 mil NFTs. E cada um comprou da mesma forma como a gente compra cards isoladamente, troca, né? Não tem esse mercado de cards de várias coisas, só que aqui o card é digital. Então foram feitas aí uma série de 125 mil cards virtuais e foram vendidos, né? Ai, já estou vendo o filho pedir card virtual do Pokémon. Eu já falo viu, que é o né? papel mais caro do mundo, agora vai ser o arquivo digital. Pois é. Gente, que loucura! Agora Ao olha mesmo só. sentido, né? Porque é uma coleção de cards que realmente te pertencem. Exatamente. E olha que interessante, né? Esses 125 mil cards esgotaram em 9 minutos de venda. Nossa. Você sabe quanto custou cada um, Luiz? Não tem essa informação, não. Mas tem algumas que são mais valiosas, porque como é feito em formato de leilão, né, aqueles que têm maior apelo começam a ter uma disputa, né, e eles vão crescendo. Então, tem esses dois que citam aqui, esse que está na imagem, né, que é um abraço ali com o intérprete do Spock, né, o Leonard Nimoy, e tem até um inusitado que diz que é um raio-x dentário do Capitão Kirk. Não, é incrível, assim, não existe limite, né? Não existe limite, exatamente. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Porque é um mercado novo que se abre para muitas e muitas coisas, né? Então, a gente pode... O que eu gosto muito disso, Luiz, é que a mente humana ainda separa a arte de tecnologia. Mas as coisas estão cada vez mais se fundindo, né? O artista que não leva em conta a tecnologia perde muitas oportunidades. Sem dúvida, sem dúvida. Como eu te falei, no mundo da música, né, já tem vários artistas lançando esse formato. Então, vai fazer o lançamento de um álbum, né, pode até ser pelos motivos como você comentou, né, de crowdfunding, de buscar recursos e depois devolver, né, para quem ajudou, então, a produção de um álbum, alguma coisa assim, mas também pode ser apenas para aquele fã, né, aquela pessoa que, sei lá, faria qualquer coisa para ter um pedacinho de algo que representasse ali a sua banda favorita, o seu artista favorito, e isso pode ser feito, então, não apenas no mundo físico, né, como as pessoas guardam tantas e tantas lembranças, né, é uma baqueta, é uma palheta, é um lenço, é um pedacinho da roupa arrancada, alguma coisa assim, mas pode ser também agora uma coisa oficial, né, uma coisa que tenha a sua
autenticidade e que pode ser negociada no mercado. Né? Então, isso é uma coisa que potencializa aí muito o mundo das artes. Eu acho que tem um apelo bem interessante. E ainda falando em arte, né, que eu considero que é uma ciência, até uma ciência exata, mas que eu acho que tem muito de arte, né, que é na arquitetura. Então, nós temos um outro exemplo também de uma imagem de uma casa totalmente virtual. Essa casa só existe no formato virtual, e essa planta virtual foi vendida por quase 3 milhões de dólares. Então veja que coisa, né? Então você compra... Agora, né? Uma coisa que não é exatamente isso, mas eu acho que é um pouco isso. Não é isso, mas o conceito é parecido. São as feiras virtuais que estão acontecendo agora, e que as empresas compram o desenvolvimento dos estandes virtuais que vão acontecer na feira, e você, como visitante, você entra, visita esse stand, mas ele é inteirinho virtual e ele foi construído. É claro, ele não é uma peça, mas ele pode virar uma peça para ser vendida, né? Dentro desse conceito, uma maquete virtual pode ter um NFT e ser vendido, né? Sem dúvida. Há uns anos atrás, né, existia um ambiente popularmente, né, acho que ainda existe hoje, o Second Life, né? Ele se popularizou e muitas empresas investiram bastante em criar suas áreas, né? Então, quando você me falou de feira, me lembrei imediatamente ali do Second Life, né? Diversas empresas têm stands no Second Life, né? Pagaram para esse desenvolvimento, para ocupar esses espaços. Imagina, tudo isso é virtual. Então, não foi criado um valor ali a partir de uma coisa que não existe na realidade, né? E isso vai ser, esse é mais um exemplo aqui da área de arquitetura, né, da área que também é uma arte, né, na minha opinião, que pode ser, então, comercializado. Então, as pessoas vão fazendo essa comercialização. Compro hoje um pedacinho dessa casa aqui, amanhã depois ela fica mais famosa, eu revendo, passa a ser um ativo financeiro. Incrível. É um ativo financeiro, né? Então, o interessante é que não esses exemplos aqui, eles foram capturados aí em outros países, né? Mas e no Brasil, né? Será que a gente tem alguma coisa no Brasil? Como é que a gente está em relação a isso aqui no Brasil? Claro que lá nas criptomoedas a gente tem bastante coisa, né? Já tem bastante expertise aí nas criptomoedas, mas e no NFT, né? Aí na próxima imagem a gente vai ver um quadro que foi pintado especialmente para ser leiloado agora em junho, né, por um artista baiano que fez aí então esse quadro e dividiu esse quadro em 100 pedacinhos, e o leilão então te garante que você pode ser dona de um ou mais pedacinhos, né, claro, você pode dar quantos lances você quiser, e você vai receber na sua casa o pedacinho físico desse quadro e mais o certificado desse quadro. Caramba, mas aí o pedacinho físico tem alguma coisa a ver com a própria, com o próprio layout do quadro? Você sabe? Tem a ver com o próprio layout do quadro. Então, né, você vai enxergar uma imagem separadinha em 100 partes, e aí você vai escolher qual parte você quer, né, vai ter lá uma identificação de linha, coluna. Você compra tipo essa bola vermelha do centro. A bola vermelha vai ser mais de um pedacinho, né? Então, você vai ter que investir ali no leilão e dar lances em talvez alguns 10 pedacinhos, alguma coisa assim, para dar conta de ter essa bola vermelha do centro. Oi? Que legal, né? Porque aí ele misturou, ele fez um blender aí, ele misturou o físico com o digital. Você compra um pedacinho de uma peça que, quando somada, tem uma visão geral que não é física, que é digital, mas você recebe um pedacinho físico na sua casa. Exatamente. Então você recebe o seu certificado NFT e mais um pedacinho físico. E então, se você estiver interessada, Carol, o lance mínimo é de $600 para cada pedacinho, tá? E a expectativa é que atinja $1.000 os pedacinhos aí na obra.
E quem organiza isso? São as galerias? Então, aí começa agora a entrar novas empresas, né? Então, falando de novos mercados, né? Começam a aparecer empresas especializadas em fazer esses leilões virtuais e dar essa segurança da autenticidade das obras e também a segurança para os compradores, né? Então, aquela do Star Trek que a gente passou ali atrás, né? Tem uma empresa chamada Wax, que já é um pouco conhecida aí no mercado, né, de blockchain, e agora essa aqui desse quadro é uma empresa chamada Inspire IP, ou IP, que está cuidando, então, da organização desse leilão. Cara, tô chocada. A gente tem duas perguntas aqui, Luiz. O Jorge Guerreiro está dizendo que vai vender a página dele do Facebook. Você viu algum caso? Como é que você... o que seria? Vender o seu perfil? É uma venda que você pode fazer por NFT, né? Pode, eu acho que agora sim, a fronteira está aberta, basta você achar alguém que valorize isso que você quer vender. Então, acho que não tem limite, né? Qualquer coisa pode ser comercializada, basta ter comprador. Caramba, que mundo legal, né? O Marcelo tá colocando, eu não entendi nem a pergunta do Marcelo. Marcelo, se você estiver assistindo a gente ainda, dá uma complementada na sua pergunta, porque o Marcelo Neder pôs assim, basicamente o NFT trabalha com o conceito de status. Você quer dizer da pessoa se sentir... Eu acredito que sim, eu acredito que tenha sido essa a questão dele aí, né? Porque é meio isso, quando eu falei lá do iate, né? Acho que era mais ou menos isso. Quer dizer, você pode admirar o iate da pessoa quanto você quiser, mas só ela vai entrar no iate e vai usufruir de verdade daquele bem, né? Então, essa pintura agora que eu mostrei é interessante porque, nesse caso, cada vez que for revendido um pedacinho disso, o artista ganha o royalty. Ele vai ser remunerado cada vez que houver a venda. Eu olhando assim, o Marcelo colocou possuir um bem exclusivo. É que eu acho que, não sei se é status, eu acho que é um baita negócio, né? Se você souber, se você se aprofundar e entender a tendência do mercado, eu acho que agora pode ser um super investimento, não é só status, não, acho que é investimento, como comprar uma obra de arte, né? Para depois revender. Sei lá, hoje você compra um pedacinho por $1.000 de uma obra de um artista. Daqui a 10 anos, um museu quer botar todos os pedacinhos juntos e mostrar aquela obra toda. Vai ter que comprar o teu pedacinho. Já valorizou, né? Ou você compra... assim, você olhar um jogador de um esporte, né? Quando ele está no início da carreira, ele vale pouco, né? Os clubes mal o conhecem. Conforme ele vai ganhando, os clubes vão pagando cada vez mais por aquele jogador, né? Agora imagina se você tem lá o primeiro gol de um jogador quando ele estava lá no sub-18, lá, né? Uma categoria de base que ninguém nem conhecia aquela pessoa. Dali a pouco o cara virou um mega jogador aí mundial, você pega aquele golzinho lá, coloca lá para vender, quantas pessoas não pagariam por isso? Né? Então hoje, sem o NFT, se você faz essa comercialização, você joga na rede, é de todo mundo. Né? Ninguém é dono disso. Qualquer coisa que você jogar na rede, é claro que tem regras, mas teoricamente, do ponto de vista técnico, né, todo mundo pode copiar aquilo. Agora, com o NFT, você pode dar a credibilidade. Sim e não, né? Porque se a gente for lá na lei, tem uma... É como a música, né? Sim. Você precisa pagar, as pessoas não pagam, mas você precisaria pagar ou baixar alguma coisa que seja oficialmente copyright free, porque você tem a coisa do cara que está o direito da imagem, da pessoa que está aparecendo ali no meme, o cara, se for uma foto, o fotógrafo que criou a foto, se for um desenho, a pessoa que criou o desenho, né? Assim, o correto seria que se pagasse. Por isso que eu estou olhando e estou pensando, não vai ter mais essa de... Já não deveria ter, né? Mas ainda acontece muito. A gente vai, inclusive em conferências e tal, e vê o deck de slide dos palestrantes, tem um monte de imagem que não tem crédito,
que não são imagens próprias, que são imagens, se a gente compra a imagem de banco de dados e tal, e eu acho que com essa, eu entendo o conceito, é interessante, né? Assim, eu passei na frente do iate, o iate não é meu. O que tem sentido, sei lá, eu tô aqui ainda, o meu cérebro ainda está debatendo internamente, porque o iate não o iate é um bem de alguém que não envolve criação artística, mas quando a gente fala do artista, da criação artística, ele não é uma geladeira, né? Ele é um pedaço ele é uma obra minha. Então, eu acho que o rastreamento para a gente poder prever aí o que vai acontecer, eu acho que o rastreamento vai acabar ainda ficando, tem que ficar, né? Mas se eu comprei se é uma obra e eu comprei, existe uma criação artística. Acho que depende do que foi comercializado, né, Luiz? Como você falou, tá meio dando um nó aqui no meu cérebro. Estou tentando pensar assim, né, como consumidora e como vendedora. O Marcelo colocou aqui como traçar estratégias de negócios com produto em formato NFT para artistas no mundo da música. Você tem algum exemplo do mundo da música, Luiz? Então, eu não trouxe aqui, mas eu vi algumas coisas que aconteceram, eu não vou me lembrar o nome dos grupos, acho que era algum grupo que eu não curto, que eu não acompanho, por isso eu acabei não guardando, né? Mas já tem acontecido, sim, de lançamento de álbuns com base em NFT. E eu acho que eu terminava, né, essa apresentação aqui, o meu texto, dizendo assim, em breve a comercialização de tudo que envolve direitos autorais vai ser feita via NFT. Porque você garante, então, eu falei lá quando eu falei do Bitcoin, que o Spotify, do Bitcoin não, do blockchain, que o Spotify já faz isso com seus artistas, né? Então, a ideia que está por trás disso tudo, né, que é as cadeias de controle com o blockchain, elas vão permitir que a gente tenha efetivamente um rastreio de absolutamente tudo. Então, pode ser que a gente chegue um momento em que, para a gente exibir uma mensagem dessas, uma imagem dessas num navegador ou qualquer coisa assim, ele mesmo vai fazer a verificação, vai dizer, opa, peraí, essa imagem aqui você não pode colocar. Pode, né? Eu me lembrei, Marcelo, que numa conversa com o César, a gente falou do Kings of Leon, e aí peguei aqui já, vou compartilhar. Kings of Leon will be the first band to release an album as an NFT. Eles vão eles vão ser a primeira banda a lançar um álbum em NFT, e eu me lembrei do César falando que parte do que eles comercializaram, acho que eu até li aqui, envolve, além de acesso a, não sei onde está, além de você ter, está aqui, além de você ter acesso a edições limitadas e tal, ainda vai te dar direito com o NFT a ter lugares vitalícios na primeira fileira dos concertos deles. Então, também tem essa coisa do blended, que eu acho legal, né? De vender uma coisa que é virtual, com um álbum que é virtual, mas ali no físico você também consegue garantia, tipo, para quem é super, super fã, você compra isso, e aí você recebe os produtos antes, recebe produtos digitais exclusivos, e também pode ir ali no ao vivo e ter uma condição exclusiva de super fã. Uhum. Então, isso dentro de uma estratégia, né, pode ser um bom negócio, um bom mercado, né? Então, você potencializa aí os produtos que são vendidos, né? Então, vou fazer um álbum novo. Pensando na cabeça dos artistas, que muitos deles são, inclusive, meio avessos, né, à tecnologia e tal, eu acho que talvez um super negócio, Marcelo, seja uma agência que enxerga essas oportunidades, prospecta artistas e gerencia essa venda via NFT, né? Porque o próprio artista vai ser difícil o artista conseguir estruturar tudo isso, não é impossível, né? Mas conhecendo um pouco assim da classe, né? A gente é muito mais, eu quero fazer minha obra e quero que alguém venda para mim. Eu acho que o NFT abre portas de venda para quem quer comercializar isso e ficar com um FII, que pode ser super interessante. E como você falou antes do cinema também, né? Você pode lançar uma obra
E também dá esses mesmos direitos de ter acesso à sessão Premiere, a sentar nas primeiras filas, a ter uma série de itens que são físicos. Fico imaginando assim, para quem trabalha com produção audiovisual, vender o NFT de making off, de cenas do set ali, imagens exclusivas e tal, que só vão ser liberadas para quem comprar o NFT. Cara, baita mercado. O Marcelo está falando que o que chama a atenção é que está claro que o NFT vai revolucionar o mercado, não só depois da música, mas não só da música, né? E os artistas, em geral, estão alheios a essa realidade. Por isso eu pus no meu vídeo, eu falei, eu não sei direito o que é NFT, mas a gente vai descobrir hoje. E se você não sabe, você precisa saber. Sensacional.